que muita gente não ia aprovar, mas não sabe o que eu passo. Vocês não sabem, as pessoas não sabem o que eu passo, o que eu passava aqui dentro de casa, o que eu passo aqui dentro da minha casa, né? Eu cuidando de tudo sozinha. As pessoas têm que ser as últimas a querer apontar, né? A querer falar alguma coisa. E eu ir contra de eu ter colocado ela num residencial geriátrico, né? Olá, sejam todos bem-vindos à minha casa especial do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Michela Madeleine e eu estou muito feliz de ver você por aqui. Hoje, né, decidi conversar um pouquinho com vocês, explicar um pouquinho melhor, explicar com mais profundidade sobre os motivos, né, que levou a minha família, né, eu e minha família, meu pai, né, o meu irmão, a colocarem, né, a minha mãe num lar de idoso, num residencial geriátrico. Explicar aqui mesmo para vocês, porque no vídeo anterior, num dos vídeos aí que eu coloquei, né, que acabei contando para vocês que eu coloquei, né, que a gente colocou a minha mãe no residencial geriátrico, mas a gente, o amor acabou vencendo, a saudade acabou vencendo e a gente acabou trazendo ela de volta para casa. Glória a Deus por isso, graças a Deus. Tô muito feliz, né, de ver a minha mãe, né, junto comigo aqui novamente, de estar com a minha mãe aqui novamente no nosso lar, a nossa família, onde é o cantinho dela, onde ela tanto amou, né, onde ela tanto ama, né, ela gosta muito da casa dela, por mais que às vezes ela não se lembre, né, aonde ela está, porque às vezes ela fala que quer voltar para casa, ela sente vontade, né, de voltar, porque às vezes ela fala, quero ir para minha casa, porque para ela ainda a casa dela muitas vezes é a casa onde ela morou com o pai, com a mãe dela, com os meus avós maternos, né, com a família dela, porque assim, a minha mãe, ela tem Alzheimer, né, ela tem 84 anos e ela foi diagnosticada mais ou menos com Alzheimer, assim, com um laudo do médico, já faz mais ou menos quase 5 anos, né, que ela tem o laudo de Alzheimer, desde que eu voltei, né, a morar aqui com eles, que eu voltei a morar com eles para cuidar deles, cuidar da minha mãe principalmente, para, né, ter os cuidados necessários. Mas quando a minha mãe, ela começou com sintomas, antes do laudo, já fazia uns 2 anos mais ou menos que ela estava, né, já com os sintomas. Mas que eu demorei um pouquinho, gente, para dar pro laudo, né, para levar no médico, neuro, assim, porque a gente achava, assim, que poderia ser da idade, esquecimento e tal, mas como ela começou a mostrar alguns sintomas, que também vou deixar aqui na descrição, né, um dos nossos vídeos que eu conto como é que foi os primeiros sintomas dela, né, eu conto ali no vídeo como é que foi e tal, né, para não estar contando tudo de novo aqui para vocês, então vou deixar ali na descrição, que se você quer saber como é que é os sintomas do Alzheimer e tal, se você tem algum familiar, algum parente que pode estar com esse mesmo diagnóstico, com esse mesmo, né, com essa mesma doença, né, então é bom você dar uma olhadinha, né, eu coloco aqui o vídeo aqui para vocês. Mas quando eu vim para cá, quando eu voltei a morar aqui com ela ainda assim era independente em algumas coisas, ela ia no banheiro, ela ainda tomava o seu banho, só que às vezes tinha que estar estimulando ela no banho, porque senão ela, né, às vezes ficava, quando eu não morava aqui, ela ficava dias, às vezes mais de 3, 4 dias sem tomar banho, e daí então, por isso que eu vim pra cá, né, daí eu tenho a minha família, né, são 5 pessoas da minha família, o meu esposo, meus 3 filhos, e o meu mais velho, ele é autista. Ele é um grau, assim, de suporte 1 para 2, ali, fica no intermediário ali de 1 para 2, e então ele também, né, exige cuidados e tal, né, muita paciência, demais, exige muita paciência, que muitas vezes a gente sai fora da casinha, então tá, daí todo mundo veio pra cá pra morar com meu pai e a minha mãe. Então, assim, a gente dividiu a casa ao meio, porque a casa é grande, daí tem tipo um kitnetzinho na parte da frente, que é um quarto, uma cozinha, um banheiro e uma sala.
Eu fico com 2 quartos, uma cozinha grande, uma salinha, né? 2 quartos e um banheiro, área de serviço e tal. Então, naquela época, sim, daí meu pai ainda fazia a comida e tal para eles lá no cantinho deles e tal, mas eu fiquei mais para me juntar aqui com eles. Meu Deus, já é 4 minutos, quase 5 minutos de vídeo. Eu quero ver se gravo no máximo 15 minutos. Então, só para mostrar detalhadamente para vocês. Então, eu vim para cá, vim morar com eles, aí tá, começou e tal, e aí eu tinha que cuidar da minha família, tinha que estar cuidando deles também. Aí chegou uma certa época agora que ela começou a exigir a usar fraldas, né, que ela não vai quase no banheiro. Então, eu tenho que estar dando banho, é medicamento, é atenção, é o cuidado com a minha família, é a casa. Então, quando o meu esposo viaja, porque ele é motorista rodoviário, então é tudo eu sozinha para fazer as coisas. Que nem eu contei no outro vídeo, os meus filhos não posso também estar exigindo eles fazer faxina na casa. Tudo bem, tem pais e mães, tem mães que ensinam seus filhos a faxinar a casa. Parabéns para você, parabéns. Mas eu me negligenciei, quem sabe, nessa área, assim, um pouco, assim, né, de exigir um pouco deles, né, a me ajudar um pouco na casa, porque são 3 homens, né. Então, na verdade, na casa são 5 homens, né. Então... É muita testosterona, né, num lugar só. Meu Deus do céu, misericórdia, Jesus amado, né. Então, eu e minha mãe, e eu comecei a, assim, me sobrecarregar muito. Comecei a ficar muito cansada, assim, mentalmente, sabe? Às vezes meu filho autista, às vezes dá crises nele, então, de não aceitar algumas coisas, não aceitar alguns nãos, né? Ele se frustra quando ele não consegue alguma coisa, quando a gente proíbe alguma coisa, então ele dá muita crise nele, às vezes, então eles tomam medicamento, a minha mãe toma medicamento, meu filho toma medicamento. Aí teve uma época que o meu pai e a minha mãe, o meu pai adoeceu. E a minha mãe já, né, exigindo cuidados, e meu pai adoeceu, então eram os 2 idosos, meus pais idosos, exigindo cuidados, né, de saúde, mais o meu filho, mais a família, mais os filhos querendo atenção. Então, aí chegou numa época que eu assumi também a cozinha, assumi o almoço, assumi, né, o café e tudo, porque meu pai adoeceu, já não podia mais fazer para eles. Então, eu assumi, assim, eles têm a cozinhazinha deles, têm a parte independente deles, mas assim, né, quando eles quiserem comer alguma coisinha e outra, guardar ali num armário, na geladeira, eles querem uma coisinha deles, mas assim, o almoço, as principais refeições sou eu que faço, né, meu pai me ajuda, às vezes a gente se divide também, né, se divide na parte da alimentação, na parte financeira, né, da alimentação, então, então tudo é assim organizado. Então chegou uma época assim que eu tava muito, eu comecei a ficar muito cansada, muito exausta. Muitas pessoas que me conhecem, que me conhecem, que vêm, né, que moram perto, parentes, familiares, né, que me presenciaram muitas vezes nessa minha situação, né, sempre diziam, não sei como é que tu aguenta, Michelle, tu é muito guerreira e tal, mas até eu não sei, só Jesus, é só Jesus para mim, assim, aguentar, para me suportar tudo, né, o que eu tenho passado até hoje. Então, minha mãe já vai para mais ou menos uns 6, 7 anos já, desde o diagnóstico do Alzheimer. E como ela tá tomando medicamento, então estabilizou, né? Estabilizou naquelas, né? Porque vai regredindo daí bem devagarinho, né? A regressão vai sendo bem devagarinho. Mas mas vou recuperar o que ela perdeu de memória, essas coisas não recupera, mas é bom tomar sempre o medicamento. Se você tem um familiar que tem o diagnóstico do Alzheimer, não deixe de dar o medicamento, né? Eles precisam tomar o medicamento, senão eles regridem drasticamente. Então, assim, daí é o cuidado com as fraldas, né? Tem que cuidar muito, tem que trocar mais vezes, para não acabar dando infecção, né? Urinária, infecção com alguma coisa, né? Entrar alguma bactéria. Então, sempre tem aquele cuidado. Então, eu comecei a ficar muito cansada, eu já não tava assim mais, assim... Eu tava num esgotamento total. Aí, até que surgiu, né? Eu conversei com meu pai, conversei com meu esposo, com meu irmão, né?
A gente, então, quem sabe, colocava ela nesse residencial geriátrico, né, do irmão Rafael, que é da onde a gente congrega, da nossa igreja. E ele fez um precinho bem bacana para nós, né, que é muito caro, né, os residenciais, né, os lar, as casas de idoso, assim, são não baixas de 3.500, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né, é de 3.500, 3.500 para cima, mas assim, né, residenciais bons, residenciais, assim, que não são, assim, né, de fundo de quintal, sei lá, que até pode existir, né, que cuide bem, ou coisa assim, mas tem que, né, deve ser lá catar por aí, né, mas eu acho meio difícil. Aí, então, o ambiente deve ser meio precário, porque exige muito cuidado, é muito, né, tem que cuidar muito. Então, eu olhei, eu ouvi, né, era um lugar, né, um lugar bem aconchegado para ela e tal, e não é um lugar muito grande, com, né, pátio grande, enorme e tal, jardim, não, mas era o suficiente, assim, para cuidarem dela, né. Então, ela foi daí pro residencial, né, ela ficou 2 meses e meio lá, e foi o tempo necessário, assim, para eu ter um descanso, para eu ter um pouco, assim, né, descansar um pouco mentalmente, fisicamente, e o objetivo era deixar ela lá, né, até o fim da vida dela lá. Só que a minha mãe, ela é uma pessoa extraordinária, assim, ela é uma pessoa alegre, brincalhona, vocês veem pelos vídeos aí como é que ela nunca incomodou, ela é obediente, assim, ó, ela não incomoda, ela só dá, assim, aquele trabalho, dá trabalho, assim, de ter que estar trocando fralda, dá remédio, tem que dar banho, tem que trocar, entendeu? Então, mas a incomodar não incomoda, ela é uma pessoa, assim, excelente, dorme bem, dorme a noite toda. Só que daí a gente decidiu, então, né, ela ficou, nesses 2 meses e meio que ela ficou lá, ela tinha nutricionista, fisioterapeuta, médica todo mês, as enfermeiras, era aquele cuidado 24 horas por dia, né, o Rafael, né, no seu residencial tem câmeras, e tem um outro residencial também que é misto, que é de vovô e vovó. Então, quem quiser, né, ter mais detalhes sobre o residencial, até coloque nos comentários, né, eu queria um contato do residencial que é em Porto Alegre, no bairro Chacras das Pedras, era muito longe daqui, né, então eu não podia estar, assim, seguido vendo ela, assim, se fosse pelo menos aqui em Canoas, onde a gente mora, então dava, assim, pra gente pegar e ficar vendo mais vezes, né, tipo assim, mais, né, de 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou até todo dia, se eu quisesse dar um pulinho lá e ver ela, mas daí, só que era muito longe, gente, era muito longe, e daí, então, eu ficava com muita saudade dela, e foi esse o motivo, né, foi muito esgotamento mental, foi esgotamento físico, mental meu, né, o meu irmão não pode cuidar dela porque trabalha, minha cunhada trabalha, então não tinha como estar dividindo com eles, né, o meu pai também não tem condições de estar cuidando dela assim, tá, mas por que não colocaram uma cuidadora em casa? Mas cuidadora em casa se torna muito caro também, né, uma cuidadora muito caro, para estar, né, vindo todos os dias ou coisa assim, mas quem sabe, né, mais futuramente, um dia que eu precisar mesmo, né, quem sabe até penso em colocar assim, um meio turno, né, durante o dia só, de segunda a sexta-feira, para me ajudar um pouco, mas agora, mas Michela, agora ela vai voltar, tu vai voltar de novo, vai se esgotar, a se cansar e tal, não, daí assim, daí a gente decidiu, então, alguém para faxinar minha casa, né, uma vez a semana, ou a cada 10 dias, eu tendo a minha casa, assim, mais ajeitada e mais limpa, né, possível, eu já fico, assim, mais tranquila, assim, tendo mais tempo para cuidar dela, né. Então, foi esse o real motivo, né, eu tava muito cansada, muito exausta, aí a gente conversou, todo mundo via a minha cara de cansada, né, todo mundo, eu envelheci bastante, né, envelheci, não sei quantos anos eu envelheci, né, então, assim, cuidando de tudo, do meu filho, da minha mãe, e então, não é fácil, gente, não é fácil. Eu quero dizer assim, eu quero dizer algo para vocês assim, ó, que você que não tem condições assim de
de colocar, né, se você não tem condições de cuidar do seu pai, da sua mãe, não se sinta culpada por colocar sua mãe, ter que colocar sua mãe, seu pai num residencial geriátrico, né? É só você não deixar de ver eles, porque daí, se você não vê, daí sim é abandono, você não ir lá ver, né? Então se torna abandono. Uma vez eu era contra, assim, sabe, os filhos que colocavam os pais em asilo, que colocavam, né, os pais, assim, nesses lugares, assim, né, tirar de casa e colocar, mas daí eu experimentei na pele, entendeu? Eu tive que experimentar na pele como é que a gente não pode dizer nunca, né? Então, vocês não podem dizer assim, colocar a mãe num asilo, colocar a mãe num... tu viu só? A mãe, ela colocou a mãe no asilo. Mas vocês não sabem o que a gente passa dentro de casa. Vocês têm que calçar os nossos calçados, vocês têm que andar com os nossos calçados para saber o real motivo. Eu sei que tem filho e filha que não tem motivo para estar colocando o pai e mãe em asilo, em lar geriátrico. Não tem motivo não, pode cuidar sim, a pessoa pode cuidar, mas não cuida porque não quer. Mas se você não tem condições mesmo de cuidar, né, eu não vejo problema nenhum você colocar, porque daí você está cuidando sim, você está cuidando do seu pai e da sua mãe, porque você quer o melhor para eles, né, você quer o melhor, é só não deixar de ver eles, não abandonar, não largar lá e nunca mais ver, ou ver lá uma vez que outra. Então é isso aí, gente. Né? Não abandone, não deixe sim, mas não abandone. Se você não tem condições, né, de cuidar, então coloque uma cuidadora, se dividem aí, né, os familiares. Mas agora, graças a Deus, né, a gente se ajeitou, a gente conversou e a gente trouxe ela de volta e ela tá bem. Aí a gente tá gravando nossos vídeos bem legais aí para vocês verem. Vou estar mais presente com ela aqui, né, no canal, e é isso aí, gente, tá? Então, eu sei que teve muita gente que me condenou por eu ter colocado ela lá, sabe? Teve gente, eu não falei pra muita gente, eu não quis falar pra muitas pessoas, eu não quis falar porque eu sei que tem críticas, aqui no canal eu não quis colocar também, porque eu sei que muita gente não ia aprovar, mas não sabe o que eu passo. Vocês não sabem, as pessoas não sabem o que eu passo, o que eu passava aqui dentro de casa, o que eu passo aqui dentro da minha casa, né? Cuidando de tudo sozinha. Então essas pessoas têm que ser as últimas a querer apontar, né? A querer falar alguma coisa e eu ir contra de eu ter colocado ela num residencial geriátrico, né? E não sei, quem sabe, né? Não sei o futuro, mas eu sempre oro e peço para Deus, né? Que o dia que o Senhor tiver que levar ela, que não deixa ela cair no hospital, ou que não deixa ela ficar acamada, entendeu? Que o Senhor leve assim ela dormindo, meus pais, meu pai, minha mãe, porque não é fácil, entendeu? Eu sempre peço para Deus cuidar, e, né, cuidar deles e eles não venham sofrer, sabe, nos seus últimos momentos e é isso aí, mas se tiver que ir também, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. E se você tem condições de cuidar da sua mãe e do seu pai, parabéns para você, né? Fico feliz por isso, que você pode cuidar, né, do seu pai, da sua mãe. Aproveite esses últimos momentos, porque depois vai passar, eles vão partir, você não vai poder mais ter essa oportunidade, né? Então é isso aí, aproveite seu pai, sua mãe, né, enquanto dá, e a companhia deles, e depois um dia você vai olhar e dizer, né, eu aproveitei meus últimos momentos, né, os últimos momentos do meu pai, da minha mãe, eu pude aproveitar do lado dele e do lado dela. E é isso aí, gente, tá? E Deus venha abençoar vocês. Obrigado por ter, né, me escutado um pouquinho, e é isso aí, tá, gente? Muito obrigado por tudo, e agora tá tudo tranquilo. A gente vai ter mais algumas estratégias aqui para poder reconciliar tudo, para poder conciliar, né, as coisas aqui, tudo, e Deus vai abençoando, dando força, tá? Ok, gente? E muito obrigado. Continua contando aí
com a força, continuo contando com vocês aí para me ajudar assistindo os vídeos. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhe, né? E venha fazer aí assistir os nossos vídeos e que Deus venha abençoar você, amém?